Bom dia, boa tarde, alunos do sexto ano A. Professor Tarsis aqui. Eu sou o novo professor de ciências de vocês e vai ser um prazer enorme trabalhar com vocês, tá? Vou riscar meu nome aqui para me apresentar, ó, professor Tarsis Gabriel, tá bom? Esse bimestre, sexto ano, nós iremos começar a trabalhar um assunto que está na matriz curricular de vocês, que é uma introdução à química, tá? Que nós chamamos de substâncias simples e compostas, além de misturas e substâncias, tá? Então, é um conteúdo muito interessante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou abrir um fórum lá no GR8, na sala virtual de vocês de ciências, e aí vocês podem compartilhar as dúvidas por lá, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, antes de tudo, nós precisamos entender, sexto ano, que toda matéria que existe ela é formada por substâncias. Então, por exemplo, se eu pego a roupa que você usa, a caneta que você está usando nesse momento para anotar as coisas que eu estou falando, ou o papel que você está escrevendo, tudo que você usa, a tela do seu celular, a tela do seu computador, tudo isso é formado por substâncias, tá? Então, matéria é tudo aquilo que tem uma massa, que tem um peso e que ocupa um lugar no espaço. Então, todas essas matérias são formadas por substâncias, tá? Inclusive o que esse cientista está trabalhando aqui, ó, que eu passei para vocês verem. Isso aí são substâncias, beleza? Dentro disso, nós precisamos revisar, sexto ano, uma coisinha muito importante mesmo, que são os estados físicos da matéria, tá? Que eu risquei aí para vocês verem. Pessoal, nós precisamos, vamos começar aqui, ó, do gelo. Vou riscar aqui, ó, começar daqui. Então, eu tenho a água no estado sólido, ela está congelada, certo? Quando essa água, acompanha aí pelo risco vermelho, ó. Quando essa água derrete, que ela vai do sólido para o líquido, nós temos um processo chamado de fusão. Então, a fusão é quando a água vai do estado sólido para o estado líquido, aqui na torneira, certo? Agora, essa água da torneira ela pode ser colocada numa forminha de geladeira e ir para o congelador. E aí ela vai do estado líquido para o estado sólido. Nesse caso, nós chamamos de solidificação, certo? Agora, vamos ter outros processos envolvendo o líquido e o gasoso. Vamos lá. Do líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização, tá? Ou melhor dizendo, do líquido para o vapor. Nós chamamos de vaporização. Exemplo, quando você coloca uma água para ferver, certo? Ela vai do líquido para o vapor. Quando esse vapor aqui, ó, ele volta para o estado líquido, como acontece com a chuva, né? As nuvens, elas são água sob a forma de vapor. Daí, quando elas se transformam em líquido e a chuva cai, nós temos um processo chamado de condensação, tá bom? Agora, nós vamos ter um outro processo, sexto ano, que vocês sabiam que tem substâncias que podem ir direto do estado aqui, ó, sólido para o gasoso? Já ouviram falar vou escrever aqui o nome, ó, naftalina? Naftalina é uma bolinha branca que geralmente a sua avó ou alguém da sua família coloca dentro de gaveta para não deixar a traça chegar na roupa, não deixar barata entrar na roupa, nas gavetas. Tem um cheiro bem forte, é chamado de naftalina. Ela vai do estado sólido direto para o gasoso. Quando isso acontece, nós chamamos isso de sublimação, tá bom? Então, nós temos três estados físicos, que é sólido, líquido e gasoso. As mudanças que vão ocorrer entre eles, de um para o outro, nós vamos ter esses nomes aí que eu acabei de falar, tá bom? Pessoal, uma coisa que é importante então a gente entender é que a matéria aqui, ó, ela é formada por substâncias, aqui, ó, por substâncias, tá? E aí nós vamos ter uma classificação que é, eu tenho substâncias e tenho misturas. As substâncias, elas podem ser simples ou compostas e as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Nós vamos entender nos próximos slides o que é cada uma dessas coisas.
beleza? Vamos começar pelo conceito do que é uma substância. Então, uma substância, sexto ano, nada mais é do que uma forma particular de matéria que apresenta composição fixa, definida, tá? Essa matéria ela é composta, então, por uma ou mais substâncias químicas. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Vamos pegar a água que você toma. A água, por exemplo, ela é uma substância, tá? A água. E essa água ela é formada por dois átomos de hidrogênio, H2, e um de oxigênio, H2O. Então, a água ela é uma substância, certo? O que vai acontecer? Porque ela tem uma composição fixa. E aí, essa substância aqui ela pode ser substância pura, que é quando apresenta somente moléculas de um mesmo tipo e com propriedades como densidade, ponto de fusão e de ebulição definidas e constantes. Professor do céu, o que é isso? Me explica. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar o exemplo da água aqui, por exemplo, ó, o H2O. Quando eu classifico a substância água, ela é uma substância composta. Por que uma substância composta? Porque ela é formada por mais de um tipo de elemento químico. O que é elemento químico, professor? Elemento químico, pessoal, são, por exemplo, aqui ó, o hidrogênio e o oxigênio. São essas letrinhas aí, representando o elemento químico, que é uma unidade fundamental que ocorre na natureza, tá? Nós chamamos de elemento químico. Quando a substância ela tem mais de um tipo de elemento químico, nós chamamos ela de substância composta. Agora vamos pegar um outro exemplo, que é o caso do gás hidrogênio. Vou escrever aqui, ó, H2. Esse H2, reparem que ele só é formado por hidrogênio. Eu não tenho a letrinha O aqui, eu não tenho outra letra junto com ele. Então, ele é uma substância simples, tá? Então, ele é uma substância simples, porque ele só tem um tipo de elemento químico na sua formação. Enquanto a água, que tem H e O, ela é uma substância composta. Aí uma coisa que eu quero que vocês entendam, sexto ano, é que tanto substância simples quanto substância composta podem ser substâncias puras, que é quando elas têm somente essa unidade de repetição, tá? Além disso, elas têm moléculas de um mesmo tipo e elas têm propriedades como densidade, que se elas afundam ou flutuam em alguma substância, ponto de fusão, que é quando elas mudam do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, e ebulição é quando ela muda do líquido para o gasoso, certo? E isso de forma definida e constante, tá? E isso é uma substância pura. Daí um exemplo de substância pura é a água pura, formada apenas por moléculas de H2O. A água que você toma é água pura? Não, gente. A água que nós tomamos ela é uma mistura, tá? Porque ela tem água pura, que é H2O, mais sais minerais, tá? Então, a água que nós tomamos ela não é pura no sentido de ter outras substâncias químicas lá no meio, que são importantes para o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, essas substâncias puras, como eu falei para vocês lá, elas podem ser divididas, então, em substâncias simples, formadas por apenas um tipo de elemento químico, e substâncias compostas, tá? O que são as substâncias simples? São aquelas formadas por um único tipo de elemento químico. Exemplo, gás hidrogênio só tem hidrogênio, gás oxigênio só tem oxigênio, gás ozônio só tem oxigênio, só que ao invés de ter 2 tem 3, e o fósforo branco só tem fósforo. Então, todas são substâncias simples, só tem um tipo de letra aqui, ó. Você não tem outro tipo de letra junto, tá? Já a substância composta são formadas por moléculas que apresentam 2 ou mais elementos químicos, como, por exemplo, a água, que tem molécula de hidrogênio e de oxigênio, o sal de cozinha, que é o NaCl, esse Na significa sódio, e o Cl, cloro, então cloreto de sódio, tá? Então é uma substância composta, porque tem mais de um tipo de letrinha formando ela, e essas letrinhas nós chamamos de elementos químicos, tá bom, sexto ano?
Bom, vamos lá então, agora para um outro conceito. Então, nós vimos o que é substância e agora nós vamos ver o conceito de misturas. Então, o que são as misturas? As misturas é quando eu tenho duas ou mais substâncias puras misturadas. Exemplo, quando eu pego água mais óleo, eu formo água mais óleo aqui, ó, que é uma mistura. Só que é uma mistura no sentido de que elas estão juntas no mesmo sistema. Não quer dizer que a água misturou com o óleo, tá? E nós vamos ver que tem um nome para isso. Já quando eu misturo a água com sal, sexto ano, eu formo uma substância que eu não consigo ver separação. Então, se você misturar a água com sal bem misturado, vai formar uma solução homogênea, não é? Diferentemente dessa aqui, ó, que é a água com óleo mais areia, que eu tenho aqui, ó, o óleo, aqui eu tenho a água e aqui eu tenho a areia. Beleza, formei uma mistura, mas uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver mais de uma fase aqui. Já na água mais sal, é homogêneo, porque eu só vejo uma coisa só. Vamos entender isso melhor? Então, essas misturas, elas são divididas em homogêneas ou heterogêneas. As homogêneas, por exemplo, sabe aquele bolo de chocolate bem gostoso que a sua mãe faz? Então, elas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, com uma única fase. Nós chamamos de monofásica. Exemplo, a água com sais minerais que você toma, ela é uma mistura homogênea. Além disso, o bolo que você faz quando fica bem misturadinho, não forma uma massa homogênea, mas é uma mistura. Por que é uma mistura, sexto ano? Porque são compostas por diferentes substâncias. Então, a diferença de mistura para substância pura é que a substância pura é formada por apenas um tipo de molécula. Já a mistura, não. A mistura ela vai ter mais de um tipo de substâncias misturadas. E aí as misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. As homogêneas, que são essas que nós estamos vendo aqui, elas apresentam um aspecto uniforme. Você olha para elas, você não vê separação entre as coisas, parece que é uma coisa só, como é o caso da imagem que eu mostrei para vocês aí. Já a mistura heterogênea, ela vai ser aquela que apresenta mais de uma fase. É quando você mistura e você consegue ver a separação entre elas. Exemplo, água com óleo mais areia e a água com óleo, por exemplo, somente. As duas são misturas heterogêneas, beleza? Por quê? Eu tenho a substância óleo, eu tenho a substância água, tenho a substância areia, tenho aqui a substância óleo e a substância água. Então, eu estou conseguindo ver nitidamente a separação entre elas. Então, é uma mistura heterogênea, tá? Bom, vocês vão fazer esses 3 exercícios no caderno. Eu vou pedir para vocês anotarem as perguntas no caderno e responder, com base na aula. Daí, vocês podem pausar o vídeo para poder copiar essas 3 perguntinhas. São 3 perguntinhas bem simples, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem lá no fórum do GR8. Tá bom, sexto ano? Então, anotem as perguntas no caderno e respondam. E essa número 3 aqui, ó, vocês vão pesquisar na internet se o sangue humano ele é uma mistura homogênea ou heterogênea. O que você acha? Pesquise sobre e anote a resposta em seu caderno. As outras duas vocês conseguem responder somente com base na aula que vocês acabaram de assistir, tá bom? Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês, gratidão enorme. Espero que a gente se encontre brevemente pessoalmente, que esse período passe logo. Estudem bastante, bons estudos para vocês e qualquer coisa o professor Tarsis está à disposição, tá? Só me procurem lá no fórum do GR8 que corresponde à turma de vocês. Um abraço e fiquem com Deus.